Como vai, Nelimar? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Soninha. Estou bem. Melhor agora que estamos aqui. Já estávamos com... Eu também. E esse mês vai ter um feriado, né? Dia 21 de abril, você sabe que é feriado, né? Sei, tô sabendo. Como não saber dos feriados, né? Meu querido, mas hoje nós vamos falar novamente, né? Darmos início à nossa conversa sobre ciúme, o ciúme nosso de cada dia, né? Exatamente. Não conseguimos concluir na nosso último momento, então a gente retoma, né? Para poder falar sobre esse tema, que é um tema bastante corriqueiro, né? Quando eu pensei em falar sobre ciúmes, foi por lembrar de algumas pessoas que costumam dizer que o ciúme é o tempero do amor, que se não tem ciúmes não ama. E eu pessoalmente sempre achei essa afirmativa bastante estranha, porque os ciúmes por definição é uma desconfiança, né? Então, a gente pode amar alguém, mas necessariamente o ciúme, a desconfiança tem que se fazer parte do amor. A gente pode amar alguém que a gente não confia, mas isso ser obrigatório eu acho meio estranho. Mas a psicologia trata os ciúmes como algo realmente patológico em alguns aspectos. Existe, naturalmente, os ciúmes que surge com base em fatos, né? Você percebe, por exemplo, que a pessoa que você ama, a pessoa com quem você gosta, aí o ciúmes pode, não necessariamente é um ciúmes romântico, você percebe que essa pessoa está realmente te trocando por outros, está dando mais atenção para outra pessoa. No caso do ciúmes romântico, que está muito atrelado à ideia da infidelidade, você percebe que o seu parceiro, né, ou parceira está demonstrando interesses ou outro comportamento mais explícitos com um terceiro, você obviamente vai sentir ciúmes. Esses são ciúmes baseados no fato, né? Existe algo aconteceu e motivando então esse sentimento de perda. O ciúmes é um sentimento muito complexo, tem medo, sensação de perda, sensação de raiva e de um afeto à autoestima, porque você se sente trocado, preterido, né? Enfim, esses são os ciúmes que poderíamos considerar normal diante do fato. Mas mesmo com o fato, o ciúme pode se tornar algo patológico, porque a pessoa pode ampliar aquela situação, supervalorizando o que aconteceu. Costumamos dizer que às vezes o ciumento tem motivos, mas os motivos não correspondem ao grau de reação emocional que o ciumento tem. Então, algo simples como cumprimentar um ex na rua faria com que o parceiro ciumento já imaginasse que a pessoa está o traindo ou que está desejando traí-lo, quando na verdade é apenas um sinal de educação e de civilidade, né? Coisa que nós fazemos muitas vezes até com pessoas de quem a gente não gosta, né? A gente cumprimenta porque conhece, é esperado que a gente faça isso, mas o ciumento então vai delirar em cima desse fato. Então vai extrapolar o que de fato aconteceu, o que realmente aconteceu, e criando todo o quadro de ciúmes que a gente conhece bem, de controle, de raiva, agressão verbal, de conferir celular, conferir bolsos, tudo isso que a gente faz, né? E que quando está com ciúmes, né, de tentativa de controlar o outro, podem ir surgindo. Esse é um desrespeito também, né? Bom, com certeza é um desrespeito, né, de invadir a privacidade do parceiro. E onde há desrespeito não tem como existir uma harmonia, uma boa convivência. Não há. Nesses casos do ciúme patológico, muitas vezes a pessoa não fez nada, o parceiro não fez nada, mas o ciumento acredita que sim. E a pessoa é acusada de coisas que ela não fez. E isso é bastante ruim, né? Ser acusado de algo que você sabe que não fez. E às vezes ser acusado de forma insistente e repetitiva. Porque vai passar uma situação, a pessoa vai provar que não fez nada, vai olhar o celular, vai olhar o WhatsApp, vai olhar o Facebook, vai conferir tudo. Não, realmente você não fez nada. Mas, na verdade, o ciumento patológico vai pensar assim: eu ainda não peguei. Não é que eu não fez nada que eu tenha achado.
E isso cria um clima realmente bastante ruim. A vítima dos ciúmes, ela começa a não saber mais o que fazer, o que falar. Ela começa a esconder coisas com medo de ativar os ciúmes. Então, ela esconde que viu uma pessoa na rua, ela esconde que recebeu um telefonema, ela vai escondendo coisas. Porque sabe que aquelas informações vão gerar briga, vão gerar questionamentos, vão gerar comportamentos de investigativos, e a pessoa tenta. É óbvio que isso só piora a situação. Porque quando o ciumento percebe que algo foi omitido, ou que algo foi escondido, e houve uma mentira ali para distorcer a situação, ele vai pensar que algo pior aconteceu. E ele não se dá conta de que a pessoa está, na verdade, com medo dele. E o ciumento também, ou a ciumenta, não vive, né? Porque isso não é vida, né? Você ficar com foco no que o outro está fazendo, que não está fazendo. Ou seja, você não vive a sua vida, vive a vida do outro. Sim, os ciumentos também sofrem com isso. Também. E essa percepção desse sofrimento, ela é muito importante para que o ciumento possa buscar ajuda. Sim. Né? Inclusive ajuda terapêutica. Porque ele fica o tempo todo remoendo possibilidades de traição, remoendo possibilidades de infidelidade. Isso atrai até doença, né? Ah, com certeza. A pessoa, isso quando está associado a outros comportamentos, como por exemplo o consumo abusivo de álcool, ou mesmo um quadro de alcoolismo, de alcoolismo mais estabelecido, ou outra doença, outro transtorno mental, depressão, ansiedade, isso pode levar a situações bastante drásticas. Os casos de crimes passionais estão associados ao ciúme patológico. Acúmulo, né? Isso é acúmulo de ciúme, né? De pensamentos negativos, uma hora o ciumento acaba matando. Acaba matando, né? Porque a raiva é um sentimento base. É acumulativa também, ciúmes. Não é? Eu não sei se eu diria acumulativo, mas... Parece que ela vai aumentando. Ela vai aumentando, porque a pessoa começa a criar um histórico de possíveis traições. Na cabeça do ciumento já foram traições. Quando a pessoa, o casal, no caso, acabou de se conhecer, não tem isso tudo. Então é uma situação, daí a pouco, mas você faz sempre isso comigo, você faz isso, você faz aquilo... E normalmente a vítima dos ciúmes não fez nada daquilo. E como que a psicologia trata essa questão, doutor? Existem várias formas que a gente pode utilizar para tratar o ciúme crônico. A primeira é mostrar, muito importante, é mostrar que os pensamentos dele, do ciumento, associado aos ciúmes, estão distorcidos. Eles são delirantes, estão fora da realidade. E a pessoa então se dar conta disso. O segundo é criar uma empatia com a vítima dos ciúmes. Fazer com que o ciumento perceba o quanto é ruim ser acusado de coisas que ele não fez. Fazer o ciumento perceber o quão é ruim vivenciar essa vigilância constante, esses inquéritos incessantes. E às vezes, mesmo quando a pessoa confessa o que o ciumento quer, ele não fica satisfeito, porque acha que alguma coisa pior está sendo escondida. Tem mais coisa guardada. Exato. E aí é necessário fazer, então, um processo de empatia, que ele perceba como que é estar na pele do outro. E existem técnicas, a psicologia ela tem técnicas para... Sim, podemos utilizar uma série de técnicas de acordo com a pessoa. Aí cada caso, logicamente, é um caso. Quando o ciumento está mais acessível, é mais fácil, obviamente. Quando ele não consegue realmente perceber que é um problema dele, podemos usar, inclusive, uma terapia de casal, para que isso venha à tona, né? E que aí, nesses casos, o ciumento realmente acha que o outro é o culpado por todo o transtorno. E às vezes isso na terapia de casal a gente consegue fazer aparecer justamente esse conteúdo delirante. E o termo é esse mesmo, é delírio. Não que a pessoa esteja louca, como popularmente a gente fala, mas porque o delírio é algo que está fora da realidade. Ele passa a acreditar em coisas que não existem. Tem aspectos de paranoia, achando que está todo mundo querendo ir
fazer algo contra ele. E tem cura, alivia, ou administra-se, ou... O ciumento ele pode aprender a não ter mais ciúmes, pelo menos a nível patológico. Se ele tiver boa vontade, ele consegue. Sim, em matéria de mudança de comportamento é sempre necessário a participação da pessoa, né? Mas nós podemos trabalhar essa motivação também. Muitas vezes o ciumento procura terapia por outros motivos. Porque está com problema no relacionamento, porque tem problemas recorrentes em várias relações. Nem sempre percebe que a responsabilidade é dele, né, que é dos ciúmes, mas procura, ou por um quadro de depressão, de ansiedade, seja o que for. E aí, ao ir trabalhando, a gente percebe esse padrão nas relações. E podemos, a partir daí, começar a trabalhar. Um aspecto muito importante é que o ciumento ele tem a autoestima e a autoconfiança bastante comprometidos. No caso dos ciúmes românticos, a pessoa ela sempre imagina que existe alguém melhor do que ela. Então existe um homem mais forte do que eu, mais másculo do que eu, mais bem sucedido do que eu, mais bonito do que eu. Mas isso aí seria complexo de inferioridade junto com o ciúme. É uma das coisas básicas dos ciúmes. Veja bem, se eu penso que eu sou a última cocada do pacote, a última bolacha do pacote, eu não vou ter ciúme, mas a pessoa vai me largar por causa de quê? Né? E se largar, é ela que está perdendo. Exatamente. Né? Mas o ciumento, ele tem essa ideia de que ele não é tão bom assim. Há uma autoestima rebaixada. Ele parece não ter isso. Porque, afinal de contas, ele está querendo se impor. Mas tem. A mulher também não vai se sentir tão atraente, tão bonita, tão interessante. Tem sempre uma mais bonita do que eu, uma mais alta, uma com quadril melhor, uma mais magra, uma mais peituda, uma mais isso. Sempre vai ter alguma coisa. E o ciumento ele domina também, né? Ele tem... A dominação é justamente para evitar a traição. Mas ele não domina porque ele atrai a pessoa para si. Não é uma dominação natural, no sentido de liderança, algo do tipo. É uma dominação pelo controle. Então, até o dia que o parceiro aceite também, que depois, um belo dia, o parceiro pode desistir disso, né? Ou acabar numa desgraça, como a gente comentou mais cedo. Mas o ciumento vai criando mecanismos de controle. Liga o tempo todo. Hoje em dia, com as tecnologias, fica até mais fácil estabelecer esse controle, né? Ligar, mandar o WhatsApp, ver se a pessoa está online no WhatsApp, ver se a pessoa respondeu alguma mensagem, ver se a pessoa está no Facebook, o que ela fez, com quem ela saiu, quem ela curtiu, quem curtiu a foto dela. Então, as redes sociais, a tecnologia deu um arsenal muito grande para a paranoia, os delírios do ciumento. E aí ele vai tentando controlar de toda forma. Até isso é ruim, porque sufoca o parceiro, né? E tem questão também do ciúme doentio por filhos, né? Sim, eu tô aqui dando preferência para o ciúme romântico, porque é o que costuma ser mais comum, as pessoas relatarem mais. Mas o ciúmes pode aparecer com qualquer tipo de relação. Com filhos também é muito comum. E é prejudicial em todos os sentidos, né? Sempre é prejudicial. Imagina uma mãe que tem ciúme do filho casado, né? Com a filha da filha. É mais típico, embora não seja todos os casos, da mãe com o filho, né? E do pai com a filha. Isso é mais comum. Mas não necessariamente só acontece nesse tipo de relação. Isso vai infernizar a vida da pessoa. Também o cônjuge com ciúme dos pais também é muito comum. Porque meu marido, minha esposa, não dá atenção para seus pais e não dá atenção para mim, não quer saber de mim. Enfim, o ciúme, de qualquer forma, ele funciona dessa forma, desse modo que eu falei. Há um conteúdo delirante, um exagero das situações, o ciúme patológico, né? Ou às vezes simplesmente um delírio. E o tratamento é prolongado, doutor? Demora muito tempo, ou logo nas primeiras terapias ou nas primeiras consultas já se notam? Cada caso merece o seu devido cuidado, atenção para responder esse tipo de pergunta. Algumas pessoas percebem logo de cara que estão desenvolvendo ciúmes. Isso acontece, por exemplo, dentro de uma relação específica. E a pessoa então percebe que começou a desenvolver um quadro de ciúmes.
Como é um comportamento mais novo, mais recente, ele é mais facilmente modificado. Algumas pessoas têm um quadro de ciúmes bastante antigo, e isso torna mais difícil lidar. Outros aspectos podem ter cronificado os ciúmes. Por exemplo, se a pessoa vivenciou casos de traição, que isso vai então reforçar os pensamentos dela de que eu posso ser traída a qualquer momento. E então isso também vai dificultar, porque a pessoa vai se apegar nesse dado de realidade, mas de uma forma também delirante. Ela vai generalizar. Se fui traído uma vez, logo vou ser traído outras vezes, o que não é necessariamente verdade. Isso pode ter acontecido por causa daquela pessoa em especial, ou por conta da relação que se estabeleceu, talvez até empurrado pelos ciúmes dentro daquele contexto. Então, em outras pessoas, mudando a contingência da relação, isso pode ser que não aconteça. Mas o ciumento patológico, ele vai se agarrar nisso como uma justificativa para os seus ciúmes. E obviamente que isso torna o caso mais crônico. Então demoraria mais para a gente trabalhar esses aspectos nesse último caso, por exemplo. E outras coisas mais podem surgir. O ciumento, ele normalmente tem dificuldade no que nós chamamos de habilidades sociais. Comunicação, em expressar sentimentos, em ser assertivo, em expressar desagrado. Ele tem dificuldade nisso tudo. E é preciso que ele aprenda essas coisas também. Não é simplesmente diminuir os ciúmes, é ver o que também dá suporte a esses ciúmes. O que faz com que o ciúme se sustente nas relações que a pessoa estabelece ao longo da vida. E aí a gente precisa avaliar cada caso. Mas, como eu costumo dizer, a terapia cognitivo-comportamental, abordagem com a qual eu trabalho, com a qual trabalhamos lá no Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro, é uma abordagem que tem por característica ser mais rápida. Ela é uma abordagem focal, estabelecida com base em problemas do aqui e agora. Não significa que a gente não trabalhe a história da pessoa, mas a gente está focado muito mais em resolver o problema, em encontrar novas formas mais positivas e saudáveis de lidar com a vida. E toda a estrutura dela tende a ser um processo bem rápido. E, enfim, é difícil dizer exatamente quanto tempo, mas normalmente em alguns meses a pessoa já percebe uma mudança muito importante na vida, principalmente quando ela se encontra mais motivada. Alguns meses que eu falo pode ser de 3 meses a 6. Claro, enfim. Não é tanto tempo assim. Nível, né, não é tanto tempo assim quando a gente pensa que a pessoa às vezes teve uma dificuldade uma vida inteira, né? E você saberia me falar se o ciúme talvez seja um problema de infância ou de meio ambiente, ou enfim, meio ambiente não, do ambiente que vive? Olha, nenhum comportamento humano tem uma origem única. O comportamento humano, que nós chamamos na psicologia de multideterminado. Significa que ele é determinado, que ele é influenciado por vários fatores. Normalmente existe uma base genética para a maioria dos nossos comportamentos. Algumas tendências. No caso, o ciumento, ele costuma ter algumas características de personalidade. Ele é uma pessoa mais desconfiada. Ele é uma pessoa que se percebe mais vulnerável. Ele é uma pessoa que tende a manter pensamentos repetitivos, ruminantes, que são aqueles pensamentos obsessivos que não saem da cabeça da gente. São algumas características que todo ciumento tem, né? O patológico ou não. Quando eu estou no momento do ciúme, eu estou fazendo isso. Se eu sou mais ciumento, eu tenho essas características de uma forma mais comum. São características de personalidade que tem por si só uma base genética, biológica. A gente herda um pouco disso. Mas também tem a convivência. Essas bases que a gente herda aí genética, por exemplo, só para explicar um pouco melhor essa base genética, tem bebês que nascem mais calmos, tem bebês que são mais agitados, tem bebês que gostam mais de contato, outros bebês não gostam tanto de contato. Quem tem contato com várias crianças percebe isso desde os primeiros dias. Esse comportamento já diferenciado é o que é o comportamento original. Nasceu assim. Nasceu assim. E a interação disso com a família vai acentuando um ou outro aspecto.
com a família, depois com a escola, com os amigos, enfim, com as relações. Então, muitos ciumentos, eles apresentam, desde a infância, pensamentos e sentimentos relacionados a abandono, relacionados a uma ideia de que não recebe amor suficiente, porque eu não sou tão bom assim, eu não sou um bom filho, eu não sou uma boa pessoa, e isso vai interferindo nas relações como um todo. Dificilmente, quando a gente tem um problema grave, ele é exclusivo de um local. Então, se eu tenho um comportamento de um ciúmes muito grave nas relações românticas, isso provavelmente aparece em outros aspectos da minha vida, mesmo que em menor intensidade. O mais comum é isso. Então, é toda uma interação. Às vezes, uma primeira relação traumática ou uma relação importante que foi traumática também pode desencadear novas crenças, novas formas de pensar e desenvolver um quadro como esse dos ciúmes. Isso vale para qualquer outro tipo de comportamento humano, positivos e negativos. A gente acaba prestando mais atenção nos negativos porque eles incomodam a nossa vida, né? Com certeza. E os abraços vão para quem hoje? Bom, os abraços vai para a dona Esposalina, lá de Visconde do Rio Branco, que ficou esperando a última vez. Ela não pôde ouvir, né? E um abraço para a senhora. Obrigado por acompanhar a gente aqui no Momento Psicologia para Todos. E também eu generalizo o abraço para quem está acompanhando. Muitas pessoas têm falado que têm escutado aqui, eu agradeço muito por esse feedback, enfim, por estar aqui junto conosco. E eu fico muito satisfeito por isso, Soninha, porque meu principal objetivo aqui é fazer com que as pessoas entendam que a psicologia ela pode facilitar e melhorar a nossa vida em qualquer aspecto, né? Que a gente pode aprender a viver melhor. Essa é a nossa grande meta lá no Instituto de Psicologia, né? Posso dar o telefone de lá? Pode. Nome, endereço, telefone. Nome, endereço, telefone. Então tá. Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro. Nós ficamos nas Clínicas Integradas, no bairro de Ramos, antiga Clínica Santa Maria, né? E o telefone de lá é 3891-2831. A gente funciona de segunda a sexta no horário comercial. Qualquer informação é só ligar lá pra gente. Muito obrigado a todos e boa semana. Tudo de bom, meu querido. Até sábado que vem, se Deus quiser. Até sábado, Soninha. Tudo de bom. São 12h18. Conversamos com Nelimar Ribeiro de Castro, psicólogo cognitivo-comportamental, doutorado e mestrado em avaliação psicológica, com especialização em psicologia e desenvolvimento humano, sócio e diretor psicólogo sênior do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro, que é também professor do curso de psicologia da Univiçosa.